Bom dia, galerinha do 8º ano. Estamos aí dando continuidade aos nossos conteúdos do segundo bimestre, do qual o foco está em torno do continente americano. E na aula de hoje a gente vai enfatizar os Estados Unidos da América, né? Uma importante nação que se localiza na América anglo-saxônica e que, além de ocupar um espaço de liderança mundial, obviamente também o ocupa aqui em nosso continente, influenciando consideravelmente, né, muitos governos, economicamente também uma forte relação desse país, né, com a América Latina, e a gente vai, por conta disso, analisar as principais características, né, dessa importante nação. Então, de cara, a gente analisa, né, os Estados Unidos como um país que tem uma grande população, né, a terceira maior do planeta, tá, que vive ainda uma situação de crescimento populacional, a gente vai analisar, né, que grupos sociais ao qual esse crescimento é ainda comum, né, principalmente entre latinos e negros, do qual você tem ainda um grande crescimento, um alto índice de natalidade, tá? Entre outras características que nós analisaremos agora. Vamos lá. Ele coloca para a gente aqui as 10 maiores nações do mundo em população, do qual, logo atrás da Índia, né, China, Índia, em terceiro lugar, os Estados Unidos, com uma população superior a 300 milhões de habitantes. Desde a década de 80, né, um grande contingente de imigrantes da América Latina busca os Estados Unidos como refúgio, como uma forma de conseguir melhores condições de trabalho e renda. Essa é uma realidade muito comum hoje e que vem sofrendo, né, pelo governo sanções, né? Os governos não permitem mais, principalmente esse último governo, o presidente Trump, não facilitam a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Imagens que mostram isso. Fronteira sul dos Estados Unidos. Então, como foi falado anteriormente, o crescimento vegetativo entre minorias, né, negros, asiáticos e hispânicos é muito grande, tá? Já entre os brancos, nos Estados Unidos, é muito parecida com o crescimento na Europa, né? Você não tem ali um grau de natalidade elevado, pelo contrário, né? Você tem poucos filhos nesse contingente populacional. Padrão de vida elevado de boa parte da população e alta expectativa de vida. O aumento da pobreza e o racismo, né, são bem comuns nos Estados Unidos nos últimos anos, em especial devido à última crise econômica em 2008, né, que acabou colocando muitos numa situação de dificuldade. No entanto, o país vem recuperando na última década essas perdas que aconteceram ainda no início ali do século XXI. Então, o racismo, né, um dos grandes problemas ainda nesse país. Infelizmente, situações ao qual essa semana o mundo se deparou, né, com a morte de um negro nos Estados Unidos por um policial branco, em Minneapolis. Então, uma situação muito delicada que, desde a década de 60, né, com as lutas dos negros por igualdade de direitos, né, direitos civis, ainda está latente na sociedade norte-americana. Aqui mais uma imagem que mostra a questão da pobreza nos Estados Unidos. E a gente às vezes se pergunta, mas como? Se os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, né, o mais poderoso economicamente. No entanto, é óbvio que não se compara à realidade da América Latina, né, mas por se tratar de uma população muito grande, né, boa parte dela, uma pequena parte, né, vive em situações de mais dificuldade.
aqui a geografia de distribuição populacional. A maior parte do país, da população, se encontra na parte nordeste, próximo ali à capital federal, né, Washington. Então você tem ali grandes cidades, né, Nova York, Chicago, Filadélfia, Detroit, entre outras. Região, inclusive, onde você tem o início da industrialização americana, né, no nordeste do país. E hoje esse processo industrial está mais diversificado dentro da geografia dos Estados Unidos, principalmente na costa na costa oeste, né, na Califórnia, ao qual você tem hoje uma nova área de desenvolvimento muito forte, principalmente de tecnologia de ponta, né, no setor de informática, entre outros, que a gente ainda vai analisar. População urbana e rural nos Estados Unidos, né? A população rural vem caindo, né, durante as décadas. Isso por conta de uma agricultura também muito mecanizada, muito moderna, né, que possibilita você não ter uma grande quantidade de pessoas, né, trabalhando no campo para prover, né, as necessidades dos gêneros agrícolas do país. Os Estados Unidos é inclusive a nação, né, mais preparada e desenvolvida na agricultura mundial, tá? Líder em vários setores da produção agrícola, e essa agricultura geralmente ela está situada no centro do país, né, que são as regiões ali com menor densidade demográfica, inclusive. Obviamente o país possui algumas megalópolis, né, que é um grande conglomerado de cidades urbanas. Na verdade são 3 que o país possui. A primeira delas vai de Boston até Washington, né, até a capital, que é a megalópole Boswash, abrangendo Nova York, Filadélfia e Baltimore. Então boa parte da população norte-americana vive nessa região, bem como as oportunidades de emprego, em especial na indústria e no comércio, são ofertadas nessa área. Além de Boswash, ainda existe outras 2 megalópolis. A megalópole de San, que vai de San Diego a São Francisco, na região da Califórnia, na costa oeste, além da megalópole, além de uma terceira megalópole, que está ali na região, né, dos Grandes Lagos, que é a megalópole de Sheepits, que vai de Chicago até Pittsburgh, do qual você tem inúmeras indústrias, né, no setor automobilístico principalmente. O uso do automóvel é muito comum, né, a produção de veículos, a maior frota de veículos do mundo, né, nos Estados Unidos, bem como a maior oferta também de estradas e autoestradas do planeta, situa-se naquele país. Aqui mais algumas características econômicas, do qual a gente comentou, né? O centro do país muito focado na produção da agricultura, né? Bastante moderna, mecanizada, integrada à indústria, né? Para consumo interno e também para exportação. Características ainda econômicas, com a existência de subsídio, inclusive pelo governo, a algumas empresas da agroindústria do país. Aqui também características da agropecuária, os cinturões agrícolas, né, os belts, do qual a gente vai verificar. E aqui ele coloca um ranking, né, mundial de exportação de produtos agrícolas, do qual os Estados Unidos se coloca ali na primeira posição, seguido do Canadá, em terceiro o Brasil. Cultivo do milho, regiões aqui da agropecuária americana, com os cinturões ali na legenda, né, o cinturão do trigo, o cinturão do milho, o cinturão do algodão, o cinturão do leite, entre outros, né, muito ali no centro do país, no centro-sul do país. Localização desses cinturões.
características ainda da agricultura americana, a integração entre o governo e fazendeiros, além da infraestrutura que é excelente para o escoamento dessa produção, né, por meio de ferrovias, por meio de transporte fluvial, né, por meio de estradas com bastante estrutura e portos, que facilita muito a exportação do país. Aqui os recursos minerais e energia dos Estados Unidos. Então, você tem ali uma participação muito importante, né, na produção de petróleo, gás natural, carvão, ouro, cobre e energia nuclear, que possibilita, né, todo esse dinamismo econômico do país. Características aqui econômicas, questão do petróleo, né, por se tratar de uma grande frota de veículos, mesmo com produção importante de petróleo, o país precisa importar boa parte do petróleo que consome. Agora, características da indústria americana, bastante diversificada, muito moderna, tá? Com oferta, né, de recursos minerais, oferta de mão de obra, viabilizando aí, né, grandes tecnopolos industriais que são referência em todo o mundo. Aqui é a localização geográfica dessa atividade industrial, né, como vimos, a parte nordeste do país, uma grande concentração de indústrias, tá, do qual você tem hoje a costa leste também, a região de Los Angeles, São Francisco, de Seattle, né, e o sul dos Estados Unidos também, grande crescimento industrial atualmente. Aqui é a localização dessas indústrias, Pittsburgh, Detroit, Chicago, e suas respectivas empresas. Região mais recente, né, e expressiva da indústria, que é mais moderna, né, no Texas, no sul e na costa oeste, principalmente na Califórnia. Indústria do tecnopolo da informática, né, que é o Vale do Silício, entre outros. Aqui é o tecnopolo da informática, né, do qual a Califórnia, no Vale do Silício, o Silicon Valley, é referência mundial. Aqui mais um gráfico com as indústrias americanas e sua localização. Informações sobre o comércio e transportes, né, bastante importantes, grande variedade de produtos, um consumo interno, a população consome muito, então isso mobiliza muito a economia do país. Então, internamente, bem como, né, as suas exportações, o país é o primeiro lugar no mundo justamente por conta disso. Aqui é a parceria econômica dos Estados Unidos, Canadá e México, que são seus vizinhos, bem como países da Ásia, Japão, China e Taiwan. Aqui algumas características, né, da economia americana e da infraestrutura. Aqui o bloco econômico ao qual os Estados Unidos faz parte, o NAFTA, né, que é uma área de livre comércio com o Canadá e o México, do qual depois a gente vai dar uma maior atenção, né, ao NAFTA nas próximas aulas. Os três países que formam o NAFTA, né, o Canadá, México e Estados Unidos. Mais algumas características, né, de algumas empresas americanas. Cinturões agrícolas. E é isso, galera. A gente fica por aqui. Até a próxima. E tiramos nossas dúvidas na nossa tutoria semanal na quarta-feira, ok? Grande abraço a todos.